Voltamos, povo de Deus, para o segundo tema, tópico 2, a promessa se cumpre. Para quem assistiu o primeiro vídeo, foi a promessa da vinda do Espírito Santo, um conteúdo profundo. Irei deixar aqui o link para quem não assistiu o primeiro. Iremos falar o tópico 2 agora, a promessa se cumpre, né? Primeiro tópico, eu ensinei a respeito da promessa que Deus prometeu, ele foi fiel para cumprir. Agora a promessa se cumpre no tópico 2. A promessa sobre a vinda do Espírito Santo se cumpriu fielmente, como Lucas descreve no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ao longo do Novo Testamento, vemos que a ação do Espírito Santo é ampla e variada, enquanto Deus está formando um povo para o seu nome. Está lá em Atos 15, 14. O Espírito Santo habita no discípulo de Cristo, ensina, capacita, consola, guia, ajuda, dentre outras tantas operações. Glória a Deus pelo cumprimento da abençoada promessa, né? Se nós formos enfatizar, colocar de forma global, iremos focar a respeito desse precioso tesouro que Deus colocou dentro do vaso de barro, eu e você, esse precioso Espírito Santo, né? E para enfatizar, para encaixar nos textos, vou me referir em Joel 2, versículo 12 e 17, que diz: convertei-vos a mim com jejum e com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Vejamos que o Espírito Santo é tão puro que ele só vem até nós se nós estivermos com a casa arrumada. Embora que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quando nós estamos pecando, nós estamos falhando contra Deus, pecando, né, nosso pecado cotidiano, o Espírito Santo vem ali e diz: olha, filho, não é assim. Olha, filha, não é desse jeito. Olha, faz isso. Se tu fizer isso, tu vai chegar ali. Dá o teu passo direito e não o teu passo esquerdo. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai nos guiando dia a dia. E Joel vai nos frisar que o Espírito Santo só pode vir para habitar na nossa casa se encontrar limpa. Ou seja, Deus, Cristo, morreu por todos nós para nos tirar do lamaçal do pecado, que até o salmista Davi disse: Deus tirou-me de um charco de lodo horrível, me deu um banho de sangue, me colocou os meus pés sobre a rocha é Cristo, firmou os meus passos e ainda mais, colocou um cântico novo na minha boca. E o que eu acho interessante é que para o Espírito Santo habitar, a casa tem que estar arrumada. Por isso que Joel disse: convertei-vos a mim com jejum e com choro e com pranto. O que é que Joel quis dizer? Ou seja, para nós invocarmos o Espírito Santo, primeiro, só com jejum. Você precisa santificar. Quanto mais distante da carne você está, mais perto de Deus você fica. São dois senhores. Você alimenta um, o outro fica com fome, e assim sucessivamente. Por isso que ele diz: com jejum chegará a mim. Convertei-vos vós a mim com choro. O choro do cristão, o choro do crente chama a atenção de Deus. E pranto é o clamor, na qual eu nunca vi e nunca vou ver. Um local que mais clama a Deus é no inferno. Sabe por quê? Porque é lá no inferno, na qual não tem mais volta, que muitos e muitos que ouviram falar de Jesus queria que Jesus tirasse. Ou seja,
ali sim são os verdadeiros clamor. Porque eles veem o tormento e eles querem ser libertos do tormento. Por isso que eles dizem: Senhor, tem misericórdia de mim, me tira-me daqui. Por isso que Cristo aqui vai nos falar através do profeta Joel, dizendo: convertei-vos vós a mim com jejum, com choro que me atrai, e com clamor, pranto, ou seja, é um pedido profundo, é um pedido sincero. Ou seja, quando você está determinado a ter o Espírito Santo, você vai se sacrificar, a santificar, você vai pedir incessantemente e você vai chorar no Espírito Santo. O 13. Rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Porque o profeta Joel profetizou a respeito de rasgar o vosso coração e não as vossas vestes. Porque outrora, quando alguém estava arrependido, rasgava suas vestes, colocava um pano de saco para simbolizar remorso daquilo que a praticou. Principalmente quando Davi pecou, ele colocou cinza sobre a sua cabeça, rasgou as suas vestes, o seu manto real e se arrependeu. Mas Cristo, Jesus, viu que aquele sentimento ali era um remorso, mas para demonstrar mais o seu exterior. Então Deus disse: eu não quero que mostre apenas o exterior, porque muitas das vezes nós pecamos, pedimos perdão a Deus e voltamos a pecar novamente. Ou seja, nosso coração não pediu perdão verdadeiramente. Por isso que Deus disse para Joel: olha, Joel, fala para o teu povo que se arrependa com o coração, que está lá em 1 Samuel 16, 7, na qual Deus vai falar para Samuel: olha, Samuel, não atendes para a aparência, nem para a sua formosura, nem para a estatura, porém o Senhor não vê como o homem vê o exterior, a boniteza, a aparência, a altura, mas eu, o Senhor, vejo o coração. É aí que eu quero entrar. Porque Deus não quer ver o exterior, Deus quer o coração. Se você santificar, abrir o seu coração para Deus, Deus vai trazer o Espírito Santo, o tesouro dele, para dentro de você. E Deus disse aqui no 14, verso 14: santificai toda a congregação e proclamai um dia de proibição, ou seja, um dia de jejum, um dia na qual você não podia fazer nada, um dia de sacrifício, para então que vem o Espírito Santo. Ou seja, Deus determinou a Joel uma série de coisas para fazer, para que o Espírito Santo derramasse sobre a vida de cada um. O 15, ajuntai os anciões e congregai os filhos, que os mama, e os que mamam, e saia o noivo da sua recâmara. Ou seja, primeiro, separa os anciões, os que têm cabeça, os maiorais, na qual sabe, sofreu muito na vida, sabe mais discernir do que um jovem, já está mais maduro, que sabe o propósito de orar. Os anciões já mais experientes, então coloca os anciões na frente para iniciar a oração, iniciar a santificação. E pega até aquelas crianças que acabaram de nascer, porque o que um recém-nascido tem para oferecer para Deus? Quando o recém-nascido tem uma ligação tão grande na sua mãe, né, porque acabou de nascer o seu filho, a sua mãe teve ali o seu filho no seu ventre, e o bebê tem uma ligação tão grande na mãe que quando a mãe está triste, a criança fica triste. Ou seja, a estratégia de Deus foi tão grande ali na vida de Joel, que disse: olha, Joel, faz com que as mães levem as crianças, as recém-nascidas, para atrair a atenção de Deus com o choro. Veja o que é interessante, porque ele sabia que o choro atraía Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso que ele coloca os anciãos para iniciar o sacrifício, e depois as crianças, e depois os noivos e a sua noiva, porque outrora em Levítico vai nos falar que quando o jovem
estava se preparando para o casamento e iniciava o seu relacionamento, a sua família, né, ao casar, tinha que ficar separado da batalha durante 1 ano. Não poderia sair para a batalha, não poderia fazer nada, ou seja, só com a sua esposa, ficar 1 ano de núpcia. Mas aqui Joel disse, olha, até aqueles que acabaram de casar, eu quero que se apresente aqui no sacrifício. Porque para Deus, esse sacrifício nupcial é muito importante. Eu quero que todos os noivos que acabaram de se casar venham também se santificar. Para que o Espírito Santo venha descer sobre a nossa vida, venha reconhecer todo esse sacrifício. E o que eu acho interessante é que Deus mandou Joel profetizar a respeito da misericórdia, mas Joel trocou a mensagem movido pelo Espírito Santo e mostrou os benefícios, as bênçãos que o Espírito Santo poderia dar para aqueles na qual se arrependesse. Está lá em Joel 2,18 que diz, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, na qual que fizer o sacrifício. Vamos continuar, glória a Deus. O Espírito Santo habita no discípulo de Cristo, ensina, capacita, consola, guia, ajuda, dentre tantas outras operações. Glória a Deus pelo cumprimento de tão abençoadora promessa. 2.1 O Espírito Santo, o ensinador. Não resta dúvida de que a promessa que o Espírito Santo seria o nosso ensinador é perceptível, ou seja, nós percebemos aí o nosso cotidiano em nossa vida, né, que está lá em João 14:26, que Jesus disse, olha, o Espírito Santo na qual o Pai vai dar, ele só vai guiar vocês, ele fará que você venha lembrar tudo aquilo que eu passei para vocês, ou seja, é um complemento. Está chegando a participação do Espírito Santo, embora que o Espírito Santo também atuou na criação, que está lá em Gênesis 1, na qual a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, essa é uma história na qual não está na mensagem, mas eu irei deixar para outro momento, porque é uma história muito profunda, que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Para não sair do contexto aqui, não irei mencionar. Mas o agir do Espírito Santo foi lá no início da criação do mundo. Mas aqui a ação do Espírito Santo iria vir para habitar conosco até as consumações do século. Sobre essa verdade, temos que nos situar. O Espírito Santo que nos auxilia, entendermos o que lemos e nos faz lembrar de muitas situações, daquilo que está escrito, guiando o crente em toda a verdade. Ou seja, João 16:13 será o nosso guia, falando e mostrando o perigo. Né? Bem sabemos que o Espírito Santo é o nosso guia, o nosso consolador, na qual sem ele nada podemos fazer, sem ele não chegamos no paraíso, na qual Jesus prometeu, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão a mim. Ou seja, Jesus morreu na cruz para nos dar o passaporte dos céus. Mas Jesus teve que voltar para o seu trono de glória e deixou o passaporte que ele tinha para dar a gente, é o Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo, você não vai chegar lá em cima, não. E o que é que você faz? Se santifique, ande em jejum, em oração, viva em comunhão com Deus. Viva em comunhão com Deus, porque só assim você manterá o seu passaporte em dia. Glória a Deus. Vamos mais na frente. Aleluia. 2.2 O Espírito Santo, o Consolador.
adotamos o ponto de vista das Escrituras, assistimos que Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Foi o que eu falei, João 14,16. Reparem que Jesus vai para o Pai, porém Ele promete deixar o Consolador, que é para estar conosco para sempre. Sendo assim, esse essencial, entendemos que estas palavras de Jesus são uma bênção, que precisamos dar sempre graças por ela, pois jamais ficaremos ou permaneceremos só. É como sempre falei aqui na lição, você nunca vai estar só. Nunca. Quando você estiver no momento de fraqueza e o inimigo soar na sua mente para você fazer o que é errado, lembre-se, o Espírito Santo estará sempre do seu lado. Não queira fazer algo para envergonhar o Espírito Santo e ele se apartar de ti. O Espírito Santo sempre vai chegar no seu ouvido esquerdo ou direito e vai dizer o caminho na qual você deve fugir, o caminho que se deve fazer, o caminho que se deve trilhar, né? Se nós formos entrar mesmo em detalhes, precisamos de muitas horas, porém o tempo não nos permite, mas vamos continuar. 2.3. O Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. Quantas pessoas conhecemos em nossos familiares e em meio à nossa roda de amigos que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo? Eu conheço muitas, e você? Todo aquele que se chega a Cristo tem sua vida pecaminosa transformada e restaurada pela ação direta do Espírito Santo de Deus. Eu já ouvi muitos testemunhos falar a respeito de pastores na qual outrora, no seu passado, eram pessoas erradas, eram mulheres de vida alheia, e hoje prega a palavra do Senhor. E hoje dá a vida pelas ovelhas. Muitas pessoas mudaram de vida. A sociedade hoje já não olha mais naquele olhar discriminador, e sim como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Por isso que você nunca deve menosprezar alguém pelo o estado momentâneo que aquela pessoa se encontra. E sim, sempre olhe para aquela pessoa olhando com os olhares de Deus. O que aquela pessoa, se der a Deus, o seu coração aberto e puro, aonde aquela pessoa pode chegar. A certeza deste pensamento se dá por entendermos que o Espírito Santo opera regeneração e renovação, segundo a misericórdia de Deus, que está lá em Tito 3:5. Por esta razão, não resista à ação do Espírito de Deus em sua vida, para ela seja transformada pelo poder de Deus, né? Romanos 8:26 vai nos falar que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu sempre aprendi, quando mais jovem, que mesmo se nós não soubermos orar, nós, se abrirmos o nosso coração para Deus, o Espírito Santo vai pegar aquelas poucas palavras, muitas das vezes que não estão enquadradas no analfabeto. Muitas vezes trocamos o R com o L, trocamos palavras ou letras. E muitas vezes pensamos, será que Deus vai entender? É aí que entra a função do Espírito Santo, que ele traduz de uma forma tão surpreendente, que quando chega nas altas nuvens, vai atravessando o céu e chega nas narinas de Deus, e Deus pega aquelas poucas palavras que não se encaixa direito, né,
na noção, na ordem portuguesa, e diz: ele não soube pedir direito, mas eu irei conceder o que o coração dele pediu. Muitas das vezes o Espírito Santo, em algumas situações, nós não conseguimos nem abrir nossa boca para falar. É aí que entra a função do Espírito Santo, porque ele vê nós chorarmos em pranto aos pés da cruz. Muitas das vezes não sai sequer palavra, como Ana, não saía palavra da sua boca, mas o coração clamava a Deus. E em suas lágrimas, o Espírito Santo pega as lágrimas no cálice, leva para Deus, e Deus recebe aquelas lágrimas e diz: chama logo, aleluia, glória a Deus, o anjo da bênção, Gabriel, para entregar a bênção aos seus filhos e suas filhas. Embora que muitas das vezes a bênção não venha da forma ou da maneira ou no tempo que a gente quer, mas Deus sempre responde às nossas orações. Mas muitas vezes está faltando algo, como aconteceu com Daniel, que os príncipes das espécies, as potestades, prendeu o anjo Gabriel para entregar a bênção a Daniel. Porém, temos que fazer que nem Daniel fez, continuar na incessante oração, para que o anjo do Senhor consiga trazer a nossa bênção. E que Deus continue abençoando. Irei escrever aqui o próximo link do vídeo 3, desta lição maravilhosa falando sobre o Espírito Santo. Que Deus continue abençoando. Peço que vocês comente, curta, compartilhe com seus amigos e familiares, para que nós juntos venhamos a aprender, aleluia, a palavra do Senhor, que é derramada, aleluia, glória a Deus, nos nossos corações. E que Deus continue lhe abençoando. Amém?